São 18 horas em Paris, 16 em São Tomé. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Em São Tomé e Príncipe, o combustível continua a faltar, nomeadamente a gasolina. Uma embarcação com combustível tem tentado atracar no porto da capital, mas até agora não foi bem sucedida. O impasse está a provocar o desespero da população. Na Grécia, os corpos de 78 migrantes foram recuperados do naufrágio ao largo de Pilos, no sul do país. Em águas internacionais, revelou a Guarda Costeira grega, que se encontra a investigar o caso. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está no Salo Cheli e o jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, o combustível continua a faltar, nomeadamente a gasolina. Uma embarcação com combustível tem tentado atracar no porto da capital, mas até agora não foi bem sucedida. O impasse está a provocar o desespero da população. A reportagem é de Maximino Carlos. A atracagem do patrulheiro não foi conclusiva devido a dificuldades técnicas associadas à oscilação do mar em Neves nesta época de Garvano, ou seja, período seco. Todas tentativas falharam. Uma fonte contactada pela RFI disse que esforços estão a ser desenvolvidos para a transferência de uma parte de combustível para uma menor embarcação e o seu posterior depósito nos reservatórios de combustíveis da ENCO. A fonte referiu que expedientes estão em curso para a aquisição de um outro navio proveniente de um dos países vizinhos de São Tomé e Príncipe para a transferência em maior quantidade de combustível que estará no interior do petroleiro proveniente de Togo. São poucos automóveis e motociclos que estão em circulação, as ruas estão desertas. O mesmo acontece com as embarcações pesqueiras. A reserva de combustível, sobretudo a gasolina, chegou ao seu limite máximo. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, continua a receber os partidos que participaram nas eleições legislativas. Ontem, o Presidente da República reuniu-se com o líder da coligação PAI Terra Arranca. Esta quarta-feira reúne-se com os partidos MADEM G15 e o Partido da Nova Democracia. Moussa Baldé. O presidente Sissoko Embaló continua a receber os partidos que participaram das eleições. Todos vão ao Palácio da República apresentar agradecimentos ao chefe de Estado pela forma ordeira e pacífica como decorreram as eleições. Nesta quarta-feira, por exemplo, o presidente Embaló irá receber os partidos MADEM G15 e o Partido da Nova Democracia. Na terça-feira, foi a vez da coligação PAI Terra Arranca ser recebida pelo chefe de Estado. A saída da audiência, que durou mais de 3 horas, o líder da coligação, que é igualmente o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse ter sido uma conversa tranquila. O ambiente de crispação entre Embaló e Simões Pereira parece ter ficado desanuviado depois de os dois terem trocado farpas dias antes sobre as competências do governo e do presidente da República na gestão do país. Em relação à entrada em funções do novo Parlamento e do novo governo, Domingos Simões Pereira disse ter abordado com o presidente da República a necessidade de os prazos serem encurtados. Na quinta-feira, dia 15, a Comissão Nacional de Eleições deve anunciar os resultados definitivos das eleições e só a partir daí é que começam a contar os 30 dias do prazo legal para a investidura do novo Parlamento. Moussa Baldé, RFI. Os médicos angolanos ameaçaram esta quarta-feira paralisar os serviços caso o governo não esclareça até amanhã os motivos do atraso no pagamento do salário do mês de maio, avança a agência de notícias Lusa, que refere ainda que a situação de atraso salarial está a registar-se igualmente em alguns órgãos de comunicação social públicos, nomeadamente a Rádio Nacional de Angola, cujos trabalhadores até à data estão sem receber os seus ordenados. Ainda no país, o aumento do preço da gasolina dos 160 para 300 kwanzas continua a gerar muita controvérsia. Em entrevista à RFI, Gilberto dos Santos, coordenador executivo da Associação de Defesa do Consumidor, defendeu que esta alteração do preço não obedeceu a determinados princípios importantes, como é o caso da audição dos parceiros sociais. Essa alteração não obedeceu aqui a alguns princípios que nós achamos importantes enquanto Associação do Consumidor. Não foi ouvida aos parceiros sociais. Nós, enquanto Associação do Consumidores, não fomos convidados, não fomos consultados a dar nenhum parecer mediante essa proposta do Executivo. Portanto, nós ficamos surpreendidos. A notícia chegou numa hora noturna em que estaria em vigor já no dia seguinte, em que os consumidores não tiveram o máximo 24 horas de aviso prévio. Portanto, foi uma medida
medida que nós achamos bastante, digamos, contrária, temos nosso descontentamento, porque hoje as famílias angolanas têm certos problemas. Problemas esses que levam ao empobrecimento das famílias, a questão do não alcance, sobretudo da cesta básica, a falta do poder de compra das famílias. Hoje as famílias gastam sua maior renda com medicamento, que os hospitais não têm assistência medicamentosa em alguns casos, gastam dinheiro na educação, gastam dinheiro, sobretudo, na energia, na água. E agora, com o aumento dos combustíveis, que também aqui influenciou numa guerra que o Executivo está tentando alcançar, mas é difícil que alcance dos preços baixos da cesta básica. E vejamos que automaticamente subiu os combustíveis e, sobretudo, também subiu a questão da cesta básica. Então, mais um problema que aumentou e isso trouxe aqui para a vida dos consumidores, que é bastante negativa. As explicações de Gilberto dos Santos, coordenador executivo da Associação de Defesa do Consumidor de Angola, entrevistado por Stephanie Palma. Os serviços meteorológicos de Moçambique avisam que o país se deve preparar para a seca no centro e no sul, mas também para as chuvas acima do normal no norte do país, devido ao fenómeno natural El Niño, como explicou a agência de notícias Lusa, o climatologista no Instituto Nacional de Meteorologia, Bernardino Nhatumbo. Há 70% de chance do El Niño se formar nos próximos meses. Neste momento declarou-se um alerta da sua formação, mas este é um fenômeno da interação oceano-atmosfera. Então, às vezes, as águas do Pacífico Equatorial atingem o limite do El Niño, mas a atmosfera não responde. Então, nós estamos com alguma dificuldade de dizer quando exatamente é que isso vai acontecer, porque vai depender da resposta da atmosfera. Mas os dados recentes indicam que chegaremos lá, uma vez estamos a 70% da chance da sua formação, ainda este ano. Há 50 anos, a província da Zambésia era a capital económica de Moçambique. Entretanto, o país foi destruído por uma guerra civil e desde 1992 tenta reconstruir-se. Um desafio difícil, reconhece o engenheiro agrónomo João Forte. É preciso que se faça como a África Sul. A África Sul, eu ia para lá com 16 anos, portanto, aos 60, e só havia ouro e diamantes, diamantes e ouro e diamantes. Eles pegaram naquele ouro e diamantes, subsidiaram a agricultura, tiveram sorte dos manjameiros boas, que são bons nisso, e hoje não se fala de ouro e diamantes, fala-se das manteigas, das mangas, dos cidrinos, das maçãs, dos vinhos, das fábricas de automóveis. Agora, se a gente pegar nesse excedente de gases e fizer a mesma coisa, também vamos conseguir, é evidente. A África do Sul hoje já estão a explorar 3 km de profundidade, que é preciso um ar-condicionado para se conseguir trabalhar, está quase num limite económico. É o país em África mais industrializado. Claro, foi à custa do ouro e diamante, mas foi bem aplicado. Aqui com os gases ainda pode fazer a mesma coisa. É uma questão de subsidiar a agricultura fortemente e a seguir vem a indústria, vem tudo, não é? Também temos essa chance, tivemos a chance, agora ter gás, é isso que temos. Nós temos uma sorte, mas não estamos a tirar partido dela. Isso é que é o problema. O engenheiro agrónomo João Forte, ele que é o convidado do Lígia Anjos esta quarta-feira. Maputo 105 FM. Na Grécia, os corpos de 78 migrantes foram recuperados do naufrágio ao largo de Filos, no sul do país, em águas internacionais, revelou a Guarda Costeira grega, que se encontra a investigar o caso. Teme-se que centenas de pessoas estejam desaparecidas após relatos darem conta de que um barco de pesca naufragado tinha pelo menos 400 passageiros a bordo. Até à data foram resgatados mais de 100 migrantes, dos quais 4 foram reencaminhados para o hospital de Kalamata. Com hipotermia, o barco com destino à Itália terá partido da zona de Tobruk, no leste da Líbia. 6 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques com mísseis russos na Ucrânia, nomeadamente em Odessa, na costa do Mar Negro, enquanto Kiev reivindica ligeiros avanços na contraofensiva no leste, avanços reconhecidos pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que sublinhou que a ajuda da Organização da Aliança Atlântica tem sido fundamental. Os ministros da Defesa da NATO reúnem-se amanhã em Bruxelas para preparar a Cimeira de julho, em Vilnius. O Parlamento Europeu aprovou as primeiras normas para a inteligência artificial. Ainda há muito caminho a fazer, mas Bruxelas avança para já com regras para manter a transparência no uso de sistemas como, por exemplo, o Chat GPT. É o ponto final neste bloco informativo.